A Bíblia Flix apresenta a melhor série que você vai assistir na vida. Uma série épica de 8 partes que traz a maior história já escrita, a história da Bíblia. Primeiro Deus criou o mundo, então homem e mulher pecaram contra Deus. Agora, veja o que acontece quando o mundo está cheio de pecados e apenas um homem no mundo inteiro é fiel a Deus. Ok, animais, vamos alinhar 2 de cada vez. Quero que cada macho fique ao lado da sua fêmea de sua própria espécie. Gabi, você é uma hiena. Mel, você é um canguru. Vai, fica ao lado de... Assim, obrigado. Veja como um marido e pai comum se transforma no primeiro diretor de cruzeiro da história. Agora, de 2 em 2, de forma organizada. Cavalos, tigres, rinocerontes, coelhos, lobos, check. Ei, para de brincar os coelhos, tá bom? Sim, Noé era um verdadeiro homem de Deus, o único homem que Deus considerava digno de salvação. Juntamente com seus 3 filhos, ele construiria um barco, uma arca. E com esta arca, Deus salvaria a família de Noé e todas as criaturas da face da terra. Girafas, check. Gabi, sobre o que acabamos de conversar? Volte lá e fique ao lado de Raquel. Desculpe. O mundo foi invadido pelo pecado, então Deus se arrependeu de ter feito o homem no começo. Mas através da história de Noé, vemos que Deus é fiel. Ele sabe o que precisamos antes mesmo de nós precisarmos. Deus protege os seus. Ei, sem empurrões. Hipopótamos, há muito espaço lá dentro. Olha onde você pisa também, tá bom? Ei, você quase pisou nos crocodilos asiáticos. Desculpe por isso, Kai. Uma história de sucesso de uma enorme tempestade, um zoológico flutuante e o homem que Deus escolheu para comandar o navio. Ei, você, apenas animais. Apenas animais é minha família, você não pode entrar. Mas eu sou narrador. Ah, tudo bem, você pode ficar, mas termine antes que a chuva comece. Ah, claro. Ok, quem é o próximo? Boi e vaca, check. Cachorros, check. Gambás. Nós não precisamos de gambás federenses aqui. Precisamos sim, Noé. Eu sei, você estava brincando. Na hora que eu fiz a lista, eu queria muito fazer essa piada. É o maior episódio com a maior história até agora e o maior barco. Assista ao episódio O Dilúvio, da maior série de todos os tempos, aqui no Bíblia Flix. Salve, galerinha do Vila Kids, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem e nós estamos aqui mais um domingo, mais um culto para a gente então estudar a Bíblia, não é mesmo? Estudar a Bíblia, entrando nas histórias que toda a Bíblia tem para contar para a gente. E meu amigo, minha amiga, as histórias da Bíblia são incríveis, são cheias de alto, baixo, cheias de emoção, ação, são cheias de histórias que deixam a gente com frio na barriga, mas que a gente sabe que no final tudo dá certo, porque Jesus é o vencedor de todas, beleza? Hoje nós vamos estudar a história da Arca de Noé. Você conhece a história da Arca de Noé? Eu espero que sim, é uma história muito conhecida que aconteceu há muito tempo atrás. Mas olha, antes da gente entrar de cabeça, para a gente aprender um pouco sobre a história da Arca de Noé, da família de Noé, eu quero perguntar para vocês. Vocês gostam de filmes? Gostam de séries? O que vocês têm assistido na casa de vocês aí? Fala para a mamãe contar para a gente, tá bom? Eu confesso que eu gosto bastante de filme. Eu gosto bastante de assistir vários filmes de ação, de herói, filme de aventura. Não gosto muito de filme de romance, é verdade. Mas também gosto de filme de comédia, gosto de filme de animação, de desenho. Eu assisto de tudo quanto é tipo de filme e também de série. E olha, é legal como os filmes levam a gente para viver um mundo de imaginação, um mundo em que a gente pode imaginar coisas assim que talvez nem existiam e coisas que a gente fica, uau, que maneiro, que da hora. Por exemplo, não sei se vocês já assistiram, um filme um pouco antiguinho, começou lá mais ou menos na década de 90, nos anos 90. É o filme chamado Jurassic Park. A gente teve um filme recentemente também, acho que foi em 2015, que a gente viu a história de vários dinossauros que foram recriados pelos humanos e agora eles começaram a ficar loucão e começaram a atacar os humanos. Eu
adoro essa franquia, eu gosto bastante dessa série de filmes do Jurassic Park, porque tem muita ação, tem muita comédia, a gente vê dinossauro grande, pequeno, gordo, baixinho, de tudo quanto é tipo, e dá aquele friozinho na barriga, não é mesmo? Não sei se vocês já viram outro filme também, que é quase monstro, mas é no tipo do dinossauro, que é o Godzilla. Godzilla é um gigante que parece um dragão, um dinossauro, sei lá o que é aquilo, mas que quando ele sai do mar, ele faz... Não feio desse jeito, que isso aqui parece um galo morrendo, mas ele faz mais ou menos desse jeito, e aí ele começa a destruir toda a cidade, ele é todo desengonçado, vai pisando assim, ó, e depois ele solta um canhão na boca. Nossa, o Godzilla é incrível, eu adoro os filmes do Godzilla também, é bem legal. Outro filme que me deixa muito empolgado é o do macacão King Kong. Esse, meus amigos, esse macacão, você vai andando assim, ó, ele vai andando, e aí começa... E aí ele vai pulando, vai batendo, vai destruindo tudo. Rapaz, o King Kong é um dos meus heróis favoritos, porque ele só grita e isso já me dá muito medo. Não sei se você já assistiu esse filme, se você não assistiu, assista com seus pais, que vale muito a pena também. Só que também existem outros tipos de filmes em que não tem monstros, em que não tem gigantes. São filmes que são mais, digamos assim, emocional, sabe? Filmes que você fica pensativo, que você começa a chorar, que você fica meio triste, que, por exemplo, é o filme do Titanic. Vocês já viram esse filme? Esse filme, ó, muito tempo atrás, apareceu nos cinemas, e ele foi tipo um boom. Sabe os Vingadores, que todo mundo assistiu no ano passado? Então, basicamente, o Titanic é os Vingadores de muito tempo atrás. Todo mundo assistiu o Titanic, todo mundo gostava do filme Titanic. E se você nunca ouviu a história do Titanic, ela foi uma história verdadeira. Foi um navio gigantesco, era tipo uma obra-prima feita pelas mãos humanas, e que ele saiu para navegar no mar, e aconteceu que ele bateu num iceberg. Iceberg, se você não conhece, é tipo um pedacinho de gelo que fica para fora da água, só que embaixo é uma pedra gigantesca. E esse iceberg, no caso, fez com que o Titanic afundasse, matando muitas pessoas. Diz a história que o capitão do Titanic, quando o Titanic foi completado, o capitão do Titanic disse assim: nem Deus pode afundar esse navio. Por que o capitão disse isso? Porque o Titanic era tão bem cheio da segurança, sabe? Ele tinha sido feito com com tanto cuidadinho, pensando em cada detalhe, pensando na segurança de todo o navio. E o capitão então diz que nem mesmo Deus poderia afundar o Titanic. O que aconteceu? O Titanic afundou. E isso faz com que a gente pense em uma história da Bíblia em que também é uma espécie de um barco, mas que não afundou e enfrentou uma tempestade muito maior do que o Titanic enfrentou. Vamos conhecer essa história hoje? Por isso, pega a sua Bíblia aí, eu vou pegar a Bíblia aqui no meu celular. Você vai abrir a sua Bíblia, ó, em Gênesis 6, e você vai ler do versículo 9 ao versículo 22. E depois que você lê essa parte de Gênesis 6, do versículo 9 ao versículo 22, você também vai ler o capítulo 7, do versículo 5 ao versículo 24. Tá bom? Leu aí? Espero que sim. Vamos lá então. A história da Arca de Noé, ou a história do grande dilúvio, como está na Bíblia de algumas pessoas, é a história em que Deus olha para a humanidade, olha para todos os seres humanos que Ele criou, e Ele sente uma dor no coração. Sabe por quê? Você lembra na semana passada, quando você ouviu a tia Vitória falando sobre o pecado? Como Adão e Eva pecaram? Você lembra disso? Aconteceu que o pecado começou a crescer, e o pecado crescia, e todos os humanos faziam o que eram errado diante de Deus. Sabe o que eles faziam? Os humanos, eles matavam, eles não respeitavam a família, eles desobedeciam o papai e a mamãe, eles não respeitavam a natureza que Deus criou, eles estavam totalmente
focados, eles estavam querendo apenas fazer a maldade que havia crescido no coração deles. E então Deus olhou para todos os humanos e deu aquela dor no coração. E Deus falou assim: é preciso destruir toda essa maldade que cresceu em toda a terra. E Deus decidiu então mandar uma grande chuva, uma chuva que destruísse tudo, a ponto de inundar toda a terra, para que o pecado, a maldade que havia crescido no coração dos humanos acabasse. E então Deus olhou para a terra e viu que tinha um homem justo, um homem que tinha um coração bom, um homem que fazia o que era certo. E esse homem, qual é o nome dele? Noé, ele mesmo. Deus olhou para a terra e viu que Noé era um homem muito bom e que fazia tudo certinho o que Deus mandava fazer. E então Deus, no momento em que ele decidiu acabar com a terra, ele chegou para Noé e disse: Noé, meu filho, tá vendo tudo isso que você conhece? Eu vou ter que destruir. E Noé falando assim: meu Deus, é mesmo? O Senhor vai destruir tudo isso? E Deus falou assim: sim, vou ter que destruir, mas eu vou poupar a sua família e a vida dos seus filhos e da família dos seus filhos. Então Deus comandou assim: Noé, vou te dar uma ordem, presta atenção, Noé, você não pode errar, essa ordem depende a sua vida e a vida da sua família, entendeu? Então Deus falou assim: você vai construir uma arca, uma gigante arca, uma arca maior que o Titanic. Você vai construir essa arca, e quando você construir essa arca, você vai pegar um par de cada espécie de animal. Sabe o que é um par? Um par é um macho e uma fêmea, são dois da mesma espécie. Então você vai pegar um par de cada animal, colocar dentro dessa arca, porque tudo que Deus fez, tudo que Ele tinha criado, os animais que Ele tinha feito, tudo era bom e precisava ser cuidado também. Então Noé tinha que colocar esses animais na arca e também colocar toda a família dele. O que aconteceu? Noé passou muito tempo trabalhando na construção da arca. Construiu junto com seus 3 filhos, até que então eles conseguiram terminar a construção, e então todo mundo via a grande arca que Noé e a sua família tinham construído. E a gente vê que nessa história da arca de Noé, Deus cumpriu o que Ele tinha prometido. E se a gente parar para ler a história certinho, a gente vai ver que Deus prometeu 2 coisas, e Ele cumpriu as 2 coisas. A primeira coisa que Deus tinha prometido e que aconteceu, foi que Deus destruiria a terra. Quando Noé terminou de construir a arca, quando Noé colocou todos os animais na arca, quando Noé colocou toda a sua família na arca, a Bíblia diz que choveu tanto, mas choveu tanto, mas choveu tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto, que a arca começou a subir sozinha, sem que ninguém precisasse de ajuda. E choveu tanto, por tantos dias seguidos, que todas as pessoas morreram afogadas, e tudo que estava contaminado pelo pecado também morreu afogado. Deus cumpriu o que Ele prometeu. Ele destruiu toda a maldade que Ele estava vendo. E sabe a segunda coisa que Deus cumpriu quando Ele prometeu? A segunda coisa foi que Deus cuidou de Noé. Quando Deus chegou para Noé e falou: constrói uma arca que eu vou proteger você e sua família, sabe o que aconteceu? Noé foi protegido e toda a sua família. A história na verdade não diz como é que eles viveram na arca naqueles dias. Eu me coloco na história e me imagino do lado de Noé, olhando cavalo, zebra, bezerro, papagaio, periquito, tudo voando dentro da arca, tudo quieto, tudo relinchando, tudo batendo as patas, com aquele fedor de animal que você fica incomodado. E eu imagino Noé olhando para tudo aquilo, e aí ele olha pela janelinha da arca e vê todo mundo destruído pela água. Talvez Noé e a família dele não gostassem do cheiro dos animais dentro da arca. Talvez eles estivessem muito cansados porque demorou para construir a arca.
Mas quando eles olhavam para o lado de fora, eles tinham a certeza que Deus cuidou deles. Porque Deus prometeu que iria cuidar deles e Deus cuidou. E sabe, é a mesma coisa com a gente. Quando Deus fala para a gente ser obediente, quando Deus fala aos nossos corações e através da Bíblia, através da palavra dele, e nós obedecemos isso, Ele cuida da gente. Deus ama cuidar dos filhos que amam obedecer a Deus. E foi isso que aconteceu com Noé. Quando Noé decidiu obedecer a Deus, decidiu, tudo bem, Deus, eu entendi que você quer que eu construa a arca, então eu vou construir. Deus cuidou de toda a família de Noé. Imagina comigo, imagina se Noé falasse assim: ah, Deus, não chove nessa terra há muito tempo. Como assim o Senhor vai destruir tudo aqui com água? Não faz sentido. Quer saber? Acho que não vou fazer essa arca não. Ou se não, imagina se Noé falasse assim: ah, quer saber, amanhã eu faço a arca. Ou se não, ah, amanhã eu penso em como fazer. Já imaginou se isso tivesse acontecido? Noé e a família toda dele morreriam também. Então, quando a gente obedece a Deus, Deus cuida da gente. A gente sabe que Deus é o nosso Pai. E quando a gente olha para o nosso papai, para a nossa mamãe, até mesmo para os nossos parentes que são mais velhos que a gente vê que eles gostam de cuidar da gente quando a gente faz as coisas certas, não é mesmo? Por exemplo, quando a mamãe pede para lavar a louça e você vai e não fica resmungando, você não fica falando mal, você não fica chateado, você faz com alegria, a mamãe então olha para você e te abraça e te agradece, porque ela sabe que você fez isso por amor. Ou quando o papai pede para você arrumar o seu quarto, que está uma bagunça a semana toda, você não fez a cama, você deixou um lanche jogado no chão, está um fedor, e você podia arrumar pelo menos suas roupas que ficam em cima da cama e você não guarda. Quando você faz tudo isso, não fica reclamando, não fica achando ruim, então o papai também te dá um abraço e agradece você ter feito isso, não é mesmo? É a mesma coisa com o nosso Deus. Quando Deus fala para a gente obedecer ao papai e mamãe, quando Deus fala para a gente amar as pessoas que estão perto da gente, quando Deus fala para a gente ter o coração bondoso, um coração bom, um coração alegre, quando a gente faz tudo isso em obediência a Deus, Ele ama cuidar da gente. Mesmo num dia de tempestade em que você possa estar com muito medo, num dia em que você talvez esteja sozinho, pode ter certeza que pode estar chovendo muito lá fora, mas Deus estará cuidando de você o tempo todo. Tá bom? Essa é a história da Arca de Noé, ou o Grande Dilúvio, e a gente aprende que é isso. Deus cuida daqueles que obedecem a Ele. Se você quer ser cuidado por Deus, se você quer ser amado, protegido por Deus, obedeça a Deus, obedeça a palavra de Deus, que é a Bíblia. E então você vai entender que tudo na vida a gente está no momento bom ou no momento ruim. Em todos os momentos, Deus estará cuidando da gente. Tudo bem, criançada? Eu espero que vocês tenham aprendido a lição. Se você gosta de alguma série, de algum filme ou de alguma história da Bíblia, conta pra gente, pede pra mamãe mandar uma mensagem pra gente, porque a gente quer saber, tá bom? Um grande abraço para todo mundo, a gente se encontra numa próxima e tchau, tchau! Meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão, estou bem em suas mãos. Mais alto que um arranha-céus, profundo como um submarino, maior que o universo e mais que tudo que sonhei. Me ama e me conhece, desde sempre foi assim. É bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus
bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão.